Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Vamos então para a segunda parte deste módulo, resíduos sólidos e seus destinos. Nós já vimos, né, anteriormente a classificação inicial, que os resíduos podem ser divididos em resíduos sólidos urbanos e resíduos de serviço de saúde. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre o destino desses resíduos de uma maneira geral, tá? Como que a gente pode então destinar eles após o uso. Então, os resíduos sólidos podem ser encaminhados, por exemplo, para lixão, né, que a gente vai ver daqui a pouco com mais detalhe, que é onde estão dispostos, né, onde ficam dispostos o que? A céu aberto. Não é o recomendado. Aí existe o aterro controlado e o aterro sanitário, né, onde são então enterrados. Já começa a ficar um pouquinho melhor essa disposição final. Aí nós temos as usinas de compostagem para o caso de resíduos orgânicos, que são aí produzidos, né, que contribuem para a produção do adubo. Nós temos os incineradores, que é onde então os resíduos são queimados, os biodigestores, onde os resíduos orgânicos são transformados tanto em adubo quanto em gás, né, em biogás. E quando a gente fala de biogás, a gente tem que lembrar que é uma mistura de gases produzidos pela ação de seres vivos. Esses seres vivos são bactérias decompositoras e é formado por aproximadamente quantidades similares, né, é, de gás metano, gás carbônico e uma pequena quantidade de vapor de água, tá? Além de alguns ácidos. Então, isso é o biogás que a gente fala, tá? Neste caso, este módulo não fala de biodigestor, tá? E também não vai falar do último destino, que são os centros de triagem para reciclagem, que é onde são separados para serem, então, posteriormente reaproveitados como matéria-prima. O que nós vamos falar neste vídeo e neste módulo é sobre o lixão, aterro sanitário, aterro controlado e usinas de compostagem e incineradores, tá? Então é isso que a gente vai falar neste módulo a princípio. Então vamos falar um pouquinho do lixão, né? Olha essa imagem aí, né? Então quando se descartam resíduos, né, sólidos em local a céu aberto e são sem nenhuma preparação e proteção do solo, como que aparece nessa imagem, né? Normalmente são áreas que eles escolhem de forma bem afastada dos centros das cidades para levar esses resíduos. Só que com o tempo, né, a cidade vai crescendo e o que antes estava afastado fica mais próximo, tá? Então, apesar de parecer uma maneira fácil e rápida de se livrar dos resíduos sólidos, né, o lixão ele provoca sérios problemas ao ambiente e aos seres que dele vivem. Então, vamos lá. Vamos comentar aí algumas coisas que são negativas, tá? Como qualquer tipo de material é depositado nos lixões, né, ou seja, aqui vai ter de tudo, o risco de contaminação do ambiente é muito grande. E por extensão, né, há muitas possibilidades de provocar doenças. Por quê? Porque nós vamos ter a atração de animais que podem transmitir doenças depois para nós. A reprodução descontrolada, então, de animais como ratos, moscas, baratas, urubus, pombos, mosquitos e assim por diante, né? Contribui, então, para a transmissão de doenças, tá? Outra coisa negativa, né? Que os lixões ocupam grandes áreas, tá? Geralmente na periferia. A população das redondezas fica exposta a essa situação de risco. Lembrando que existem pessoas que vão ali nos lixões para catar ainda algo que possam poder utilizar ou algo que possam comer, tá? Tem situações bem precárias mesmo. E como os lixões apresentam, né, poluentes tóxicos, tornam-se grande, né, o risco de contaminação tanto da água subterrânea quanto do solo, tá? Então a decomposição aí de resíduos sólidos forma um líquido, né, escuro, que tem um mau cheiro e ele é extremamente poluente, que é o chorume, aqui, ó. Então essa parte escura aqui, ó, que está infiltrando é o líquido chorume. Quem já viu, né, no lixo da cozinha, aquele quando a sacolinha está furada, você vê um líquido, né, que vai se formando, né, durante aquele período do almoço, por exemplo, porque ali você vai jogando de tudo lá dentro, né? Cascas, de frutas, de verduras, de legumes, saquinhos plásticos,
pedacinhos de carne que você limpa para tirar gordura, enfim, né? Ou casca de ovo e assim por diante. Ele surge um líquido e esse líquido ali com uma cor mais escura. Aquilo ali é um princípio de chorume. Só que assim, é um princípio que dali a gente já põe num lixo maior e que de a cada 2 ou 3 dias os lixeiros, né, ali a empresa responsável pela coleta do lixo, né, ela acaba então levando isso para frente, tá? Mas já é considerado chorume, né? Então, nos lixões eles podem então contaminar a água, tá? Dos rios, lagos e do lençol freático, que é aquela água lá embaixo. E aí olha lá então, ó, lençol freático, grande reserva subterrânea de água localizada entre os poros do solo e das rochas. Se a água for contaminada, seu consumo pode causar doença nas pessoas e nos animais que se servem dela em poços ou rios. Lembrando que tem aqueles poços artesianos que a gente utiliza a água do subsolo, né? Então não dá para pegar uma água superficial, às vezes tem que fazer um furo um pouquinho mais profundo para poder pegar uma água com melhor qualidade lá de baixo, né? E a decomposição dos resíduos sólidos orgânicos também libera gases, né? Que além de ter um mau cheiro, contribui para o famoso aquecimento global. Então, intensificação do chamado efeito estufa, decorrente do aumento da liberação de gases como do metano, do gás carbônico. O efeito estufa, né, é um fenômeno que ocorre na atmosfera terrestre, em que parte da energia térmica é retida nesta camada gasosa, ou seja, cada vez vai ficando mais quente, tá? E aí nós temos aqui, ó, os aterros controlados e os aterros sanitários. Aterro de uma maneira geral, tá? São locais preparados para a disposição dos resíduos sólidos, onde eles são então enterrados. E existem 2 tipos: o aterro controlado, que é este que aparece aqui na imagem, e o aterro sanitário. No caso desse aqui, que é um aterro controlado, tá? Ele é considerado uma situação intermediária que fica entre o lixão e o aterro sanitário. Ou seja, você tem um problema na sua cidade do lixão, a prefeitura não tem dinheiro para construir um aterro sanitário, então tenta adaptar aquela região do lixão em aterro controlado. Então é uma tentativa de transformar lixões em aterros, tá? Grande parte dos aterros controlados não apresentam terreno impermeabilizado, nem tratamento de chorume e dos gases liberados. Então, a gente ainda tem aquela parte, né, que o lixo ainda está ali liberando aquele líquido, que é o chorume, produzindo, né, o gás, tá? Então, isso é complicado. Então, por conta disso, eles são então considerados formas inadequadas de disposição, né, de disposição dos resíduos sólidos, tá? Mas se a gente pensar que entre um lixão e um aterro controlado, o aterro controlado ele seria a opção melhor, tá? Mas ela não é 100%, né? Mas já é algo de melhoria. Então, naqueles que possuem algum elemento de controle da contaminação, neste procedimento em geral, é feito de forma, né, de isolar a área do lixão com uma cobertura de terra com grama. Então, olha lá, ó, eles conseguem colocar uma camada, tá, para proteger o solo, conseguem captar aqui o chorume, captar os gases e aí colocar uma cobertura aí de grama ao redor. Então, nesse local também, então, são construídas chaminés para que os gases possam ser liberados para a superfície. Lembrando que esse gás ainda ele não é utilizado, né, reutilizado, ele é só liberado para cima. No caso do churume, então, é captado por bombeamento e levado para cima, né, da pilha de resíduos sólidos, diminuindo então a chance de contaminação dos lençóis freáticos. E depois, né, em seguida, as extremidades do aterro são revestidas aí com manta espessa, justamente para proteger o solo, tá? Então nós temos aqui algo melhor do que o lixão, tá? Mas ainda não é o ideal. E aí nós temos na sequência o aterro, agora aterros sanitários, que nós temos essa imagem aqui, ó. No caso dos aterros sanitários, tá? O seu principal objetivo, então, é evitar danos e risco à saúde pública e a segurança das pessoas, né, dos cidadãos que ficam ao seu entorno, tá? E por isso a gente minimizar esses efeitos.
Quando a gente diz que a diferença do aterro controlado do aterro sanitário é que o aterro controlado ele é uma adaptação do lixão. Você tenta melhorar aquela situação horrorosa. Os aterros sanitários eles já são produzidos com toda a estrutura necessária para proteger melhor o meio ambiente, tá? Então, vamos lá. Os aterros sanitários, então, são construídos de forma que os resíduos sólidos, então, sejam depositados em camadas. Olha aqui, ó, as camadas que a gente tem, né? Dentro de cédulas, que são esses buracos, né? Que depois a gente vai formando ou pilhas, assim, mas são cédulas. E cobertas por terra, argila e brita. Então, a gente tem isso aí. Além disso, no fundo, né, de cada cédula, tá? Existe o que? Colocada então uma manta plástica bem espessa que impede que os resíduos sólidos contaminem o solo e os lençóis freáticos através então da produção do chorume. Então, olha lá, ó, a manta plástica, brita, o lixão, né, o lixo e a camada de argila, né? Então, outra característica importante. O chorume produzido, né, escorre por canaletas e daí elas são recolhidas e levadas aí para uma estação de tratamento de esgoto, tá? Já com relação aos gases, aqui, ó, nós vamos ter gases liberados que compõem então o biogás, saem por chaminés e podem ser canalizados e queimados em pequenas usinas de produção de energia elétrica. Então, eles podem reutilizar este gás produzido. Então, olha que bacana, né? E olha lá, brita, né? Brita é o material resultante do processo de fragmentação de vários tipos de rocha, em geral de blocos maiores de rochas duras, né? Então, uma camadinha de brita, né? E o que eu queria falar com vocês neste momento era isso. Nesta aula nós falamos de lixão, nós falamos de aterro controlado e aterro sanitário. Na próxima aula nós vamos falar então da incineração e da compostagem, ok? Aguardo vocês. Até lá. Tchau, tchau.